Calma lá. Eu sei o que você tá pensando. Quando você clicou nesse vídeo agora, tá me vendo com a camisa do Samorim. Chamorim. Tem um vídeo muito interessante no YouTube. É a camisa do Fluminense também, né? Comprei e quero usar. Você acha maneira a camisa do Samorim? O projeto foi uma bosta. Um negócio muito estranho que aconteceu no Fluminense. Eu concordo com isso tudo. Mas deixa eu abrir já esse vídeo aqui falando isso daqui, que é a camisa, no final das contas, é o escudinho do Fluminense aqui, ó. Acho que tem maneirinha diferente a camisa. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Samorim eu não sou, não. Mas vamos embora. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, de compartilhar esse vídeo para todo mundo e de comentar a sua opinião sobre essas duas notícias que a gente vai falar aqui neste vídeo. Primeiro, do Fluminense tentando repatriar Luan Pérez. Essa notícia saiu primeiro no Netflu, depois teve uma atualização no jornal O Globo. Vamos lá, tá? A notícia é de que o Fluminense tentou Luan Pérez. Pra quem não se lembra do Luan Pérez, Gabriel, tô perdidaço, não faço ideia de quem é Luan Pérez. Cara, ele jogou aqui no Fluminense em 2018, pô, eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas foi tipo assim, meia dúzia de jogos só. Foram pouquíssimos jogos no Fluminense, tá aí na tela a foto dele, ó. Foram pouquíssimos jogos pelo Fluminense só em 2018. Ele chega meio que junto com o Nathan Ribeiro, né? E depois acaba indo para um time da Bélgica. E aí, bem, ele já teve uma outra passagem por um time brasileiro, né? Ele já passou pelo Santos depois disso. Acho que até foi meio bem, assim, no Santos. É um jogador com um histórico curto no Brasil, já jogou, tô até olhando aqui agora os times dele. Portuguesa, Santa Cruz, no Santa Cruz eu gostei dele. É o Santa Cruz da Série A, né? Red Bull, mas não Bragantino. Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta, Santos, assim, mas todos eles com poucos jogos. No Santos talvez tenha sido o que ele mais atuou. Quando ele saiu do Fluminense em 2018, ele jogou 9 jogos só pelo Fluminense. Ele foi pro Clube Brugge, lá da Bélgica. E agora, nesse retorno, depois da vinda dele pro Santos, ele foi pro Olympique de Marseille e atualmente está no Fenerbahçe. Gosto do Luan Pérez, tá? Zagueiro canhoto, 28 anos, de qualidade, acho um bom zagueiro. Mas, aparentemente, o Fenerbahçe também acha. Mesmo com as questões dos terremotos lá na Turquia, enfim, desastre total, pesquisa aí pra você poder ver. Se você quiser ver, né, pô, mortes e tal, é meio complicado, mas pra você ter mais informação se você não estiver sabendo, há um risco do campeonato turco ser adiado, enfim, ele ficar um tempo sem jogar. Mas, segundo o jornal o Globo, a matéria do Marcelo Neves, o Fenerbahçe não aceitou envolver o Marcelo Neves, não, o Fenerbahçe não é. Fluminense contrata Marcelo Neves, isso não vai acontecer. O Fenerbahçe não aceitou envolver o Luan Pérez em nenhuma negociação e com isso o zagueiro, a princípio, não vem pro Fluminense. Por que está se falando de zagueiro no Fluminense? Porque, segundo o Mário Bittencourt, né, na entrevista que ele deu ao Sport TV, ele fala da possibilidade de trazer mais um zagueiro, de provavelmente trazer mais um zagueiro para a disputa da Libertadores, porque Manuel ficará fora um tempo com a lesão e o Fluminense gostaria de trazer, e eles estão pensando nessa possibilidade. Dentro dessa lógica da possibilidade, acharia o Luan Pérez um bom nome, tá? Mas, ao que tudo indica, não será ele o jogador que virá. Um nome que eu tenho de quando o Fluminense estava para vender Nino, início do ano passado, 2022. O Fluminense estava para vender Nino, chegou a ter um acerto, né, para poder fazer a venda pro Tigres, o Nino e tal, e no final das contas, o Fluminense não chegou a um acerto com o Criciúma, pro Criciúma receber menos do que ele queria, do que ele achava que devia receber, e tal, enfim, do que era o contrato. O Fluminense não acertou, mas naquela época, uma apuração que eu tive foi de que o Fluminense tinha interesse no Lucas Ribeiro, zagueiro do Internacional, para a reposição da saída de Nino. Na época, o Lucas Ribeiro estava no Inter ainda, estava por empréstimo do Hoffenheim. O Lucas Ribeiro foi revelado no Vitória, foi vendido para o Hoffenheim. O Vitória tem um canal bom de vendas para a Europa também. E aí, enfim, estava por empréstimo no Internacional. Ele ainda está no Brasil, está por empréstimo no Ceará, mas, assim, eu não lembro do 2022 dele sendo algo muito positivo, não. E esse até seria um nome possível para contratação.
Qual que é a questão? O Lucas Ribeiro teve a mesma lesão que o Jorge, de romper ligamento. Então, provavelmente, também é outro jogador. Ele tá ainda no Ceará, mas não tá jogando. Só deve voltar também ali a jogar por volta de maio, por aí. Também não adiantaria nada uma contratação dessa para suprir a saída de Manuel, afinal de contas, né? Manuel vai voltar nessa mesma época. Então, a gente vai ter que ficar de olho em nomes de zagueiro, né? Só lembrando, o Luan Pérez não joga no Fluminense na gestão Mário Bittencourt. Mas o Paulo Angione, se eu não estou enganado, já estava no Fluminense, porque ele chega pro Fluminense em 2018. Eu acho que quando ele chega... Vou pesquisar. Confirmei aqui e bateu. O Paulo Angione chega no dia 19 de junho, ele é anunciado como novo diretor executivo, só que ele só assume no dia 25 de junho de 2018, ou seja, ele assume no dia 19, ele é anunciado, no dia 20 de junho o Luan Pérez é vendido. Então ele não foi responsável nem por trazer e nem por vender o Luan Pérez lá pro Clube Bruges, né? Então não seria nem assim, não, Mário já trouxe uma vez, então nada a ver com isso, não. Outra notícia também de contratação, que na verdade não foi muito pra frente, né? Se você parar pra pensar, que é outra contratação que acabou não acontecendo, a gente vai falar um pouquinho sobre Lelê, atacante que tá indo pro Vasco, uma matéria do GE. Globo, e tem um acréscimo de uma matéria do Netflix também. Lelê, que é artilheiro do Carioca junto com o Germancano, nesse momento, teve a sua proposta da parte do Fluminense recusada. Segundo a matéria do GE, aí tem um conflito de informação, tá? A matéria do GE é do Thiago Lima, Noel, Gustavo Garcia, os dois que cobrem o Fluminense, e o Tébaro Schmidt, que cobre o Vasco. Na matéria do GE diz o seguinte, que nos últimos dias a diretoria do Fluminense formalizou o interesse em contar com o jogador por empréstimo, mas teve a proposta recusada. Que o interesse do Fluminense no jogador era de um empréstimo até dezembro, nos mesmos moldes da oferta do Vasco, só que com um valor superior, ou seja, empréstimo até dezembro e uma opção de compra, sendo que o Vasco vai pagar 500 mil. O do Fluminense a oferta era maior. Só que essa oferta foi recusada pelo Profut Itaboraí, que é o dono do Lelê, né? Ele está emprestado à Volta Redonda, porque tanto o Profut quanto o staff do Lelê, o empresário, né? Ele não é um jogador para ter um staff, né? Tem um empresário, já tem um acordo verbal com o Vasco, que deve ser oficializado agora já no início da semana. Com isso, por isso, ele não iria para o Fluminense, mesmo a proposta sendo mais atraente, por já ter esse acordo com o Vasco. A matéria do Netflix, que eu falei que vai para um outro lado, é uma matéria do Paulo Brito, falando que a diretoria do Itaboraí Profut, que é o nome, para quem não sabe, é o time de Itaboraí, que é dono do Lelê, negou qualquer proposta do Fluminense por Lelê. Segundo a matéria do Netflix, eles apuraram com dirigentes do alto escalão do Profut que negaram a oferta do Fluminense. Inclusive, segundo ele, profissionais do departamento de futebol se surpreenderam com a notícia e garantiram que nada de oficial chegou até o Itaboraí da parte do Fluminense pelo Lelê. E ainda, segundo na matéria, 8 times da Série A e B, além de clubes da Coreia do Sul, Ucrânia e da Bulgária, também procuraram informações sobre Lelê, mas só o Vasco apresentou uma oferta pelo jogador. Vamos lá, tá? O que eu analiso disso daqui, com base nas apurações e nas informações? Primeiro, não acho que o Fluminense deva fazer maluquices pelo Lelê. A gente tá falando de um atacante de 25 anos, que ok, pode ter o seu desempenho, pode ser legal, pode ser interessante, pode se tornar um bom jogador, sem dúvida nenhuma. Uma loucura por esse cara não é pra fazer. Não acho também que estivesse fazendo que o Vasco tá fazendo loucura, não. Segundo, vamos lá, Gabriel, o conflito aí de informações então. O GE diz que o Fluminense fez a proposta, mas que recusaram por conta de um acordo verbal com o Vasco. O Netflix diz que os dirigentes do Itaboraí negaram qualquer proposta. O que eu desenho no caminho aí, tá? O que eu imagino? É que é total leitura, opinião e análise, não é informação. Os dirigentes do Itaboraí já estavam acertados com o Vasco. Tava tudo alinhavado, talvez até recebido na primeira parcela, sei lá.
já estava tudo certo. O Fluminense chega, faz uma proposta mais vantajosa, mostra ao Itaboraí e fala, olha só, a chance de eu comprar o jogador, esse jogador, você vai ficar com 20%, isso é bem a cara do Fluminense. Você vai segurar 20% aqui do jogador, 10% do jogador, eu vou meter esse jogador para jogar Libertadores, esse jogador vai jogar a Copa do Brasil, esse jogador vai jogar, vai disputar o Brasileirão na parte de cima, etc. E a Libertadores é um chamariz, sem dúvida. Eu vou vender esse jogador por 3 milhões de reais. E você vai ganhar o meu valor de compra e mais o percentual dessa venda. Então o Fluminense chegou apresentando um ponto melhor do que o do Vasco. Só que já havia o acordo com o Vasco. E aí por que nega? Por que eles negaram então a reportagem do Netflu? Aí acho que é um ponto que... Aí, novamente, análise total. Porque o Profut tem credores, o Profut tem donos, o Profut tem pessoas de olho. Você avisar para pessoas que estão em volta, enfim, o departamento de futebol, ele responde aos donos do Profut, etc. Você avisar que você recusou uma oferta muito mais vantajosa porque você já tinha um acordo, pega mal. Pega mal, você já tinha um acordo verbal. Imaginando que não tem nenhuma corrupção e de que todas as apurações sejam certas, acho que é isso que se desenha. Não quiseram admitir que teve uma proposta melhor e eles negaram por já terem fechado o acordo com o Vasco. Por outro lado, como eles não assinaram com o Vasco, esse acordo era só verbal, eles não podem sair confirmando por aí. Fato é, Lelê vai pro Vasco e o Fluminense nessas duas contratações aparentemente é um zagueiro e uma oportunidade de mercado como era do Lelê. Não lamento tanto não. Você lamenta muito assim a saída? Ah, não vem Lelê. Não, assim, mas e o Aleph Manga? Cara, é um bom jogador, mas eu não acho que o Fluminense tem que fazer misericórdia, meu Deus, perdemos. Acho que é uma posição que tá complicado, porque a gente não sabe o que vai ser do John Kennedy voltando, bola ele tem, falta cabeça, a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente não sabe o que vai acontecer com a Alana, que esse tem muita cabeça, o psicológico tá show, mas a gente não vê o desempenho dele em campo e o Diniz também não tá mais utilizando, né? Vale o toque nisso daqui, né? Sempre que o Diniz precisa tirar o centroavante, o Germancano, esqueci o nome de Germancano, ele tem colocado o William Bigode. Pra vocês terem noção, Alan, desde quando o Fluminense estava poupando o time, né? Alan foi titular 2 vezes, contra o Nova Iguaçu e contra o Boa Vista, no time reserva, e entrou só 2 vezes até agora. Na estreia contra o Resende, que ele faz o gol de pênalti, e desde o jogo contra o Boa Vista, no dia 26 de janeiro, de lá pra cá, o Fluminense jogou 6 jogos e ele só entrou em 1 no dia do hat-trick do Germancano, o 5-0. Tá utilizando pouco. Não tenho muita confiança no Alan pro ano, não. Torço pra estar errado. Tamo junto, até a próxima. Valeu!